Pessoal, esse áudio aqui é só para tentar explicar mais ou menos a minha visão e como que está sendo montada a apresentação. É só uma sugestão, né? Aí a gente pode ir alterando conforme a opinião aí de vocês, tá bom? Então a gente poderia falar, né, apresentar o sumário, né, dizendo mais ou menos como que vai ser o nosso seminário, e aí fala brevemente, né, o que que vai abordar por cada uma das partes, né, que somos nós no caso, né, dividindo em 4 partes, o que que vai ser falado por cada um. Em seguida, eu pensei, antes de entrar na Mizukami, em explicar um pouquinho do cognitismo, e principalmente de falar essa diferença, né, de cognitismo para behaviorismo, o que que tem de diferença de um para o outro. E aí eu preparei 2 slides, e esse primeiro tem um mapa conceitual para poder explicar um pouquinho dessa diferença, né? Então, nessa parte amarela aí, ele começa falando que o behaviorismo radical, né, que é aquele que foi criado por Skinner, né, ele desconsidera os processos mentais. Né? Ele estuda as punições, reforços, respostas, o estímulo, sempre com o objetivo de tentar compreender o comportamento humano. E, né, posterior, já em 1960, surge a psicologia cognitiva. E como que ela surge, né? Ela surge a partir dos estudos de alguns psicólogos, né, que não concordavam com Skinner e começaram a incluir em suas análises estudos sobre a mente humana para tentar explicar o comportamento humano. E aí nessa parte laranja, né, laranja, fala que o Edward Thoman, né, ele foi um psicólogo que iniciou esses estudos em 1940, mas somente em 1960 os psicólogos que estudavam mesmo o raciocínio conseguiram desafiar, né, fazer frente ao behaviorismo radical. E aí que surgiu a psicologia cognitiva. E aí no slide seguinte ele mostra, né, que o cognitivismo, na verdade, ele não é contrário ao behaviorismo, ele é complementar ao behaviorismo. Ou seja, se o behaviorismo está preocupado em estudar os estímulos, respostas, o cognitivismo ele está preocupado em estudar a cognição, ou seja, o raciocínio, o que acontece ali dentro da mente do sujeito a partir do momento que ele recebe o estímulo e antes dele dar a resposta. O que que acontece nesse processamento, que é essa setinha marrom aí que representa, né? Ou seja, no cognitivismo está interessado em entender como que acontece o processamento de informação, o armazenamento dessas informações e a recuperação dessas informações dentro da mente do indivíduo. E aí no próximo slide a gente pode entrar já no livro da Mizukami, né? Que ela trata o que? Na visão dela, o cognitivismo ele investiga os processos não observáveis da pessoa, que é mais ou menos aquilo que a gente já estava falando aí nos slides anteriores, né? Processos não observáveis da pessoa, como por exemplo, como que ocorre a organização do conhecimento, como que ocorre o processamento de informações, o estilo de pensamento da pessoa, comportamentos relativos à tomada de decisões. Ou seja, como que é feita essa tomada de decisão? A partir de quê? Como que isso ocorre dentro da mente da pessoa? Então, o cognitismo, para ela, né, considera como conceitos são adquiridos. E aí considera também a maneira como as pessoas resolvem os problemas. São exemplos do que importa, na verdade, no cognitivismo, né? E aí, em outras palavras, né, o cognitivismo ele busca estudar cientificamente como ocorre a aprendizagem. E ele enfatiza a capacidade do aluno captar informações e processá-las, né, que é o que a gente já estava falando, desse processamento das informações. Ele possui uma abordagem interacionalista, que é caracterizada pela interação entre o homem e o meio, ou seja, entre o homem e tudo aquilo que está fora, né, do corpo da pessoa. Né? O meio é tudo aquilo que está além do meu corpo, é considerado o meio. Então, é através para o cognitivismo, é através dessa interação do homem com o meio, com as outras pessoas, com a sociedade, com os objetos, é que ocorre o conhecimento, é que ocorre a aprendizagem. Então, essa interação do homem com o meio resulta na aprendizagem, que é o conhecimento. E o cognitivismo, a Mizukami trata que tem dois representantes, né? Que ela fala do Piaget e do Brunner. Em alguns outros vídeos, textos, citam outros teóricos, como o Vygotsky, né? Mas aqui ela cita Piaget e Brunner,
e foca os estudos, né, em Piaget. O próximo slide vai falar da visão dela do homem e o mundo, né? Então vai trazer as ideias de Piaget. Então, para Piaget, ele acredita que o desenvolvimento humano nunca terá fim, né? Por mais que o homem aprenda, nunca terá fim o desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano, ele é marcado por fases para Piaget, fases que se sucedem, né? E essas fases estão interrelacionadas. Acredito eu que essas fases que ela está colocando são aquelas que nós já vimos, né? O sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, o pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, o operacional concreto, que é de 7 a 11 anos, e o operacional formal, que é a partir dos 11 anos aí de idade. Bom, o desenvolvimento humano, para ele, é um processo contínuo que se caracteriza, né, por um processo contínuo que envolve assimilação e acomodação. E aí, só lembrando, né, que a assimilação é o reconhecimento daquilo que nos é familiar, enquanto que a acomodação ele trata como a modificação daqueles conhecimentos prévios que nós já temos, né, para compreender algo novo. Ou seja, quando você modifica uma informação prévia que você tinha para conhecer algo novo, isso é a acomodação de uma nova informação. Então, o desenvolvimento humano é um processo contínuo de assimilação e acomodação entre o homem e o meio, né? De forma que o homem modifica o meio e por ele é modificado. Com isso, o homem ele constrói a sua inteligência através de uma relação histórica com o meio. E toda atividade que é realizada pelo homem, elas consideram basicamente duas variáveis, que é a inteligência e a afetividade, de forma que o desenvolvimento da inteligência implica em desenvolvimento da afetividade. Aí eu acho que a gente poderia fazer uma dinâmica com o pessoal para tentar abordar melhor esse conceito de assimilação e acomodação, que é o próximo slide aqui que eu vou colocar e um link abaixo de um vídeo. Bom, aí eu queria o conselho de vocês para ver se vocês acham, na verdade a opinião, né? Para ver se vocês acham que vale a pena usar essa dinâmica ou não. A ideia de utilizá-la seria, por exemplo, pedir aos alunos, né, ao pessoal lá da turma, talvez um ou dois ou três que queira participar, para reproduzir, né, a dinâmica que foi feita nesse vídeo com esses dois ou três alunos e tentar perguntar para a turma, de forma geral, aonde que eles enxergam aí o conceito de assimilação e acomodação. Seria uma forma, assim, dos alunos desenvolverem o seu raciocínio, né, desenvolverem o seu conhecimento sobre esse conceito de assimilação e acomodação, aonde que ele ocorre aí nesse vídeo. Não no vídeo, né? Onde ele ocorre nessa dinâmica que nós realizamos. Que, ao meu ver, ele parece muito claro esse conceito, né? Quando o aluno ele vê a imagem, né? Reconhece ali a imagem, aquele momento para ele é um momento de assimilação. E o momento de acomodação vem logo em seguida, quando ele tem que falar o nome que está escrito ali, né? Do objeto, do animal ou do alimento. Ele tem que falar o nome que está escrito e não a imagem que ele está vendo, ou vice-versa, ao contrário. Ou quando ele tem que falar a imagem que ele está vendo e não o nome que está escrito. Como ocorre essa confusão no cérebro, ele tem que refazer o conhecimento prévio que ele tem, e aí ocorre, na verdade, a acomodação. Então, assim, seria interessante a gente questionar para os alunos e depois, né, de alguns terem participado dessa dinâmica, aonde que eles identificaram o conceito de assimilação e acomodação, se é que eles identificaram. E aí, se vocês derem uma olhada no vídeo, ele está em espanhol, mas dá para entender, né, dá para entender legal como que ocorre a brincadeira. Eu acho que vai ficar assim bem claro, tá? Às vezes eu explicando aqui não ficou tão fácil de se compreender como que seria essa dinâmica, mas assistindo o vídeo vocês vão compreender bem. Bom, o último slide dessa minha parte aqui, né, fala sobre a sociedade e cultura, né? E aí a Mizukami trata que o desenvolvimento social deve caminhar sempre no sentido da democracia, né? E ela traz, né, que a democracia não é um produto final. Ela caracteriza por uma tentativa constante de conciliação para se
a ser praticado, na verdade, né, desde a infância, buscando superar o quê? O egocentrismo humano, que é uma característica do homem, né, esse egocentrismo. E aí ela coloca também, né, que essa democracia, ela possui mecanismos básicos que são imprescindíveis. E aí eu destaquei eles aqui, né, como a deliberação coletiva, a discussão e a revisão dos compromissos. E aí no final tem uma fala do Piaget, né, que é traga no livro também, sobre a democracia, né, que a democracia consistirá na superação da teocracia e da gerontocracia. E aí só lembrando, né, teocracia é a forma de governo em que a autoridade é mandada por Deus, né, é exercida por seus representantes aqui na Terra segundo as ordens de Deus. E a gerontocracia é aquela sociedade que é dominada pelos mais velhos.